Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da nossa jornada introdutória à programação. O tema da vez é álgebra linear. Se esse nome te traz flashbacks inconvenientes de algum momento que você teve que lidar com esse tema no passado, respire fundo. O intuito desse vídeo não é decorar fórmulas ou resolver matrizes enormes à mão, mas sim entender como a álgebra linear é um dos elementos mais poderosos da computação moderna e, por extensão, extremamente presente no campo da programação. Antes de tudo, a álgebra linear é o estudo dos vetores, das matrizes, dos espaços vetoriais e das transformações lineares. Mas o que tudo isso realmente significa? Vamos começar do começo. O que é um vetor? De forma simples, um vetor é uma coleção ordenada de elementos, tipicamente números. Cada elemento representa alguma característica, pode ser uma posição no espaço, a intensidade de um sinal, as notas de um aluno ou as características de um produto. Por exemplo, um ponto no plano x, y de coordenadas 3, 3, como pode ser visto na tela, é um vetor. Da mesma forma, uma lista de compras a serem feitas no mercado também pode ser representada como um vetor. E cada frame de um vídeo, como esse que você está assistindo agora, é composto de milhares de pixels e cada pixel é descrito por um pequeno conjunto de números que formam um vetor, com valores que representam cor, intensidade de luz e outras características que o computador usa para gerar a imagem na tela. Naturalmente, surge a necessidade de trabalhar com mais dados e de forma relacionada. É aí que entram as matrizes, que são tabelas numéricas organizadas em linhas e colunas. Elas servem para realizar operações matemáticas e representar conjuntos de números organizados, incluindo vetores. Na verdade, vetores podem ser vistos como um tipo específico de matriz, com apenas uma linha ou uma coluna, e, por isso, são frequentemente tratados como casos particulares de matrizes. Em suma, vetores e matrizes são representações de dados, e quando começamos a enxergar dados dispostos dessas formas, abre-se um universo de possibilidades, e é aí que entra a álgebra linear. Ela nos dá ferramentas para manipular essas representações de forma estruturada, precisa e poderosa. Rotacionar uma imagem, projetar um objeto 3D na tela de um computador, classificar e-mails como spam e ajustar pesos de uma rede neural para que ela reconheça rostos são todos casos onde se aplicam as chamadas transformações lineares. Uma transformação linear é uma operação que modifica vetores de maneira sistemática, como girar, esticar, comprimir ou espelhar. Essas transformações são representadas por matrizes, e quando multiplicamos um vetor por uma matriz, estamos aplicando uma transformação a ele. Essa ideia, multiplicar vetores por matrizes, é a espinha dorsal de áreas como computação gráfica, inteligência artificial, física computacional, sistemas de recomendação e muito mais. Agora, para ir além, precisamos falar sobre espaços vetoriais. Um espaço vetorial é um conjunto de vetores que podem ser somados entre si e multiplicados por números escalares, que são números comuns, como 3 ou 7, com os resultados dessas operações fazendo parte do mesmo espaço e havendo a satisfação de certos axiomas matemáticos. O que se destaca aqui é que qualquer resultado de uma dessas operações com elementos de espaço vetorial necessariamente resulta em um outro elemento dentro desse mesmo espaço, garantindo que ele também irá seguir as mesmas regras. As operações de um espaço vetorial podem inclusive ser definidas arbitrariamente desde que sigam os axiomas requeridos, proporcionando a existência de espaços apropriados para as mais variadas aplicações. No final das contas, você pode pensar no espaço vetorial como o palco onde os vetores existem e interagem, e dentro desse palco conseguimos, entre outras coisas, encontrar direções privilegiadas, vetores especiais que capturam padrões escondidos nos dados. Esses vetores especiais são chamados de autovetores e os números associados a eles são os autovalores. Simplesmente pense assim: autovetores são como eixos secretos de simetria dentro de um sistema. Eles mostram as direções naturais de transformação, os padrões dominantes. Na prática, eles são essenciais para,
Por exemplo, sistemas de recomendação, que buscam descobrir o que realmente importa no perfil de um usuário. Para algoritmos de visão computacional, que identificam características importantes numa imagem. Para compressão de dados, que busca reduzir a quantidade de informações sem perder o essencial, etc. Outro conceito fundamental é o de dependência linear. Se dois vetores são linearmente dependentes, isso significa que um pode ser expresso como uma combinação linear do outro e, por extensão, que existe uma combinação linear não trivial entre eles que resulta no vetor nulo. Identificar dependências é essencial para eliminar informações redundantes e tornar algoritmos mais eficientes. Por exemplo, se duas variáveis em um conjunto de dados carregam praticamente a mesma informação, a álgebra linear permite detectar isso de forma matemática. Enfim, posso continuar falando de conceitos de álgebra linear e de suas aplicações gerais por horas, mas o ponto a se fixar aqui é que, considerando o mundo altamente conectado digitalmente da atualidade, a dificuldade acaba sendo não achar tarefas cotidianas que empregam a álgebra linear de alguma forma por baixo dos panos. Quando o Google Maps projeta o seu trajeto no mapa, ele usa transformações lineares. Quando o Spotify ajusta automaticamente a equalização de uma música para os seus fones, está lidando com vetores. E quando a Netflix sugere uma série que parece feita para você, algoritmos baseados em decomposição de matrizes estão sendo usados. A álgebra linear é, literalmente, parte da infraestrutura invisível da tecnologia moderna. É importante deixar claro que a álgebra linear se baseia em uma variedade de propriedades matemáticas e operações sobre matrizes, como o cálculo de determinantes ou o método de eliminação de Gauss-Jordan. Compreender como esses procedimentos funcionam é essencial para entender a fundo a álgebra linear. Dito isso, antes mesmo de dominar os cálculos, é possível desenvolver uma intuição geométrica para casos em uma, duas ou três dimensões, observando o comportamento das transformações em uma reta, em um plano ou em um espaço tridimensional. Construir essa visão intuitiva tende a ser crucial para quem deseja avançar no assunto e estabelecer conexões lógicas entre as propriedades poderosas que a álgebra linear oferece. No fundo, aprender álgebra linear é aprender a representar informações, transformá-las e descobrir padrões ocultos, habilidades fundamentais para quem trabalha com programação. É isso, chegamos ao fim do vídeo atual e espero que tenha despertado a sua curiosidade a ponto de te motivar a resolver algum problema de álgebra linear. Enfim, tente pelo menos pensar a respeito de como a álgebra linear permeia os dispositivos que você utiliza todos os dias. Já é um ótimo começo. Até a próxima e fique com algumas recomendações de leitura para realmente se aprofundar nesse universo.